quando cria um ambiente de confiança, as pessoas falam o que realmente elas pensam, que elas são quem realmente elas são, você sabe o que realmente está acontecendo. Isso você descobre erros na operação e coisas boas que você pode potencializar. Flávio, a gente se conheceu há pouco, mas já fica muito claro para mim que você tem quase que um acordo com você mesmo para as questões que não maculam os seus valores. Você é conhecido por ser um líder humano. Embora pareça, fique muito claro pra gente que você tem esse seu lado que respeita as pessoas, você vem de ambientes em que a gente tem riscos muito claros, em que as decisões são tomadas a partir de dados. E aí a minha pergunta para você é: houve algum momento na sua história em que você chegou num lugar em que parecia que o seu jeito, a sua essência não cabia e você confrontou essa diferença? Não, mas eu acho que assim, eu tive acho que o privilégio, o prazer de ter uma carreira muito acelerada. Então eu comecei a trabalhar cedo e fui crescendo muito rápido na carreira, e a verdade é que esse tipo de coisa você aprende com a vida. Então não teve um momento específico, agora eu vou ser assim, né? Eu fui aprendendo nas várias fases. Então eu estou há praticamente 15 anos já, algum tipo de C-level, né? Já fui CFO, já fui presidente em 2 companhias, fui vice-presidente em uma outra companhia, e eu fui aprendendo um pouco o que era esse estilo, e realmente foi nas fases da vida. E uma coisa interessante, uma época que eu estava até no BTG, então eu era CEO de uma empresa de recuperação de crédito chamada Recover, e eu era sócio do BTG. E achei curioso porque, assim, naturalmente, banco de investimento é um ambiente mais agressivo, que é natural, as pessoas é alta performance, tem uma agressividade de negócio, não. E eu sempre fui uma pessoa mais, sempre gostei de estar com gente, tocar negócios, ter projetos de longo prazo, e um estilo mais de agregar. E em algum momento me perguntaram, pô, será que eu encaixo nesse negócio? Eu fiquei meio curioso, assim, achando que eu não encaixava. Mas no final das contas, acho que o sucesso que eu tive, inclusive nesse ambiente, era exatamente por ser um pouco diferente. Que eu acredito até que a complementariedade, ela ajuda no crescimento, inclusive em cultura como a cultura do BTG, quando olha. Então, acho que isso acabou me ajudando naquele momento de eu, de fato, ter sucesso na Recovery, que era uma empreitada de varejo naquela época que o BTG tinha comprado o negócio. E aí eu fui aprendendo também o que eu queria ter de valor. Tanto que teve até um momento depois, e aí essa empresa a gente vendeu depois para uma outra operação, acabou indo para o Itaú, ficou mais 3 anos e meio lá, e depois eu saí e tirei um sabático de 1 ano. E aí durante esse sabático, inclusive, foi um momento de reflexão, eu falei, poxa, mas e aí? O que eu quero, né? Como é que eu me vejo na vida? O que de fato são os valores? O que eu acredito? E aí foi interessante que a conclusão que eu cheguei é que o que eu gosto na vida é de transformar negócios através de pessoas. E isso pode ser um perfil mais empreendedor, de eu ser sócio no negócio e tocar, pode ser um perfil mais executivo. E naquele momento eu estava imaginando que eu ia empreender. Realmente voltar a tocar um negócio parecido com o que eu tinha vivido numa empresa menor, num ambiente parecido com a Recovery, e acabei que eu fui para um negócio totalmente diferente. Fui para o BV, uma empresa de 4.500 pessoas, no começo para tocar à frente de novos negócios, mas ela estava conectada com aquele propósito, apesar de eu não saber direito. É curioso que você define com clareza onde você quer ir, o que você gosta, mas depois é maleável também o que significa naquele momento, qual que é exatamente o desafio. E o desafio do BV, para mim, fez bastante sentido, que eu falei, em vez de eu tocar uma coisa, um negócio menor, eu vou para um ambiente maior, que tem um potencial de negócio muito maior, em vez de eu estar numa empresa, eu vou estar em 10 empresas, 15 empresas, então vai dar para eu aprender muito mais, vou me divertir e eu vou conseguir ter um impacto maior. Então é um pouco de raciocínio, mas também com deixar a coisa acontecer, né? E vivendo a experiência e se adaptando ao longo do tempo. O que a gente faz ao longo de um processo como esse para sustentar as nossas crenças, né? Falar assim, não, é isso que eu sou, né? E eu não vou mudar o meu jeito porque é nisso que eu acredito. E qual é o momento, ou existe um momento em que as pessoas reconhecem, né, que o seu jeito de ser é o que é bom, mesmo o ambiente sendo tão diferente? Acho que é uma boa reflexão aqui, né? Porque primeiro que a gente vai aprendendo. Então, assim, dividindo uma experiência. Primeira vez que eu sentei na cadeira para ser CEO. Primeiro ano é aquela loucura, porque nenhuma cadeira vem com manual, especialmente a cadeira de ser presidente pela primeira vez na vida, e eu, na época, tinha 32 anos, então era muito novo. Claramente eu não estava preparado, mas eu tinha capacidade, tinha potencial, né, ia fazer a coisa acontecer. Então,
Eu fiz muita bobagem, sem dúvida. Tomei um monte de decisão que eu não deveria, ou mais do que isso, acho que eu deixei de tomar várias decisões que eu deveria ter tomado porque eu quis ser muito democrático, é um estilo que eu gosto de fazer, mas o problema não é ser democrático, o problema é você começar a transferir a capacidade de decisão para as outras pessoas, aí isso é ruim. Então, eu levei um tempo a aprender isso, inclusive fiz trabalho de coach, então acho que tem um monte de coisa para complementar. Então, até aí eu mesmo estava me descobrindo qual que era o meu estilo, como é que funcionava, aprendendo a sentar na cadeira. Mas o que eu achei interessante ao longo da vida, conforme fui amadurecendo nessas posições mais sêniores, aí eu comecei a ver o reconhecimento das pessoas. Então, pegando esse caso, quando eu estava lá, né, no BTG versus a Recovery, que eu era presidente, comecei a ter um monte de comentário de pessoas que trabalhavam ou no banco ou na Recovery. Pô, que legal o teu estilo. Sabe, você é uma pessoa que agrega mais, que vai fazer. Então, inclusive quando teve a venda, um monte de gente falando comigo, poxa, que pena que você teve que sair do grupo, né, que teve que vender a operação e com isso você saiu. Então, poxa, começou a ser aquela primeiro momento de reconhecimento, acho que alguma coisa certa eu estou fazendo. Então o pessoal gosta. E aí depois, conforme eu fui evoluindo e tendo mais experiência em outros negócios, com outros times, com outras pessoas, eu fui vendo que isso, poxa, funcionava. Então a minha crença de acreditar em ter um ambiente mais aberto, de criar relações de confiança. E o que eu acredito assim, a relação de confiança não é para o ambiente ser bacana, também é para isso. Mas é quando eu crio um ambiente de confiança, as pessoas falam o que realmente elas pensam, que elas são quem realmente elas são, não é PF de um lado, PJ do outro, você sabe o que realmente está acontecendo. E isso você descobre erros na operação e coisas boas que você pode potencializar. E quando a pessoa, o inverso disso é uma cultura do medo. A cultura do medo a pessoa não vai falar. E aí quando ela não fala, geralmente ela não vai falar do problema. E aí você leva muito tempo para reorganizar. Então acho que tem um lado bacana dessa história, né, de ter uma cultura de confiança, que é de ter uma mente legal, e tem um lado de performance, que essa cultura de confiança leva a mais performance, porque você sabe o que você tá identificando. Então, no fim, né, voltando para o começo da nossa conversa, esse é um negócio que eu acredito, tem que ser assim. E eu fico feliz ao longo dos anos assim, de ver que realmente, depois de já ter estado em cadeiras sêniores em 3 negócios diferentes, como isso tem sido reconhecido. E acho que o maior reconhecimento para mim é ver pessoas que trabalharam comigo, que foram crescendo ao longo da vida, que foram amadurecendo, pegando posições maiores e que eu mantive a amizade até hoje, que a gente lembra com um sorriso no rosto daquilo que aconteceu no passado. Poxa, é tão bom escutar isso, né, Fernanda? Porque a gente sabe que tem muitas executivas que, frente a uma oportunidade, elas tentam se encaixar e, na verdade, elas acabam machucadas. A gente não consegue sustentar isso o tempo todo, né? De jeito nenhum. E acho que o Flávio traz algo, e aí você já percebe um pouco do que está por trás, né, que ninguém te conta sobre liderança, que é a autenticidade, que eu acho que é a palavra da vez. É a palavra da vez. Né? Ou seja, você tem que liderar com autenticidade. Para você liderar com autenticidade, você tem que minimamente criar uma relação de confiança com as pessoas que trabalham com você. Você tem que ter valores muito bem definidos, porque senão você vai se perder certamente. E as pessoas, de alguma maneira, elas vão perceber isso, e mesmo que muitas vezes não vai bater tudo, porque é impossível bater tudo, mas ela vai falar assim, poxa, mas o Flávio é uma pessoa confiável. Minimamente eu posso falar para ele que eu tô passando por isso, eu tive esse problema, eu tô com uma questão na minha vida, pessoal, eventualmente, ele não vai me descartar, eu não vou ficar de lado, né? E aí eu acho que o legado que as pessoas no final do dia acabam tendo na carreira, quando elas são muito presentes naquilo que elas querem, elas estão de corpo e alma, elas realmente percebem o que elas podem fazer com relação ao outro, elas se importam com o outro, né? Que é o líder humanizado e que não é aquela coisa, tem que ter resultado, mas você tem que engajar. Como é que você engaja alguém para performar? Não é batendo, não é amedrontando, isso é passado, né? Acho que já faz algum tempo que a gente fala sobre isso, mas ainda é tão difícil no mercado, por quê? Porque tem pessoas que ainda não conseguem, é aquilo que você falou. Aí a pessoa se machuca os outros e a gente só perde. Então você pode ter ganhado todo o dinheiro que você queria ganhar, você pode estar aposentado, aí você vai olhar para trás e vai falar assim, que legado que eu deixei.